Boa noite a todos, bom estar aqui com vocês novamente. Meu nome é Ricardo, vou fazer a nossa preleção de hoje, mas antes eu vou pedir que nós possamos aí nos colocar em condição aí de bastante tranquilidade nos nossos lares. Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre o Evangelho no lar. É fato que muitos de nós, muitas pessoas às vezes têm um pouco de dificuldade de implantar o Evangelho dentro de casa, né? Porque às vezes nós temos uma rotina, cada um de nós, cada família tem uma rotina dentro de casa, as atividades profissionais, as crianças, os jovens que têm suas atividades escolares. A gente chega em casa, tem os afazeres de casa, né? E muitas vezes a gente fala, poxa, mas que hora que eu vou fazer o Evangelho no lar? Mas antes da gente falar de que horas eu vou fazer o Evangelho no lar, vamos pensar um pouquinho como tudo isso funciona. Por que fazer o Evangelho no lar? Primeiro, uma coisa que. Um esclarecimento que nós temos no nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, é que a prece é um dos antídotos mais poderosos contra todos os males, todas as dificuldades que nós enfrentamos na nossa vida. Ah, poxa, mas a prece vai resolver o meu problema? A prece vai tirar um obstáculo do meu caminho? Não necessariamente dessa forma, ela não vai efetivamente fazer com que o problema acabe. Mas a prece, ela é um processo pelo qual a gente se fortalece. A prece é uma religação, é um processo de conexão com energias superiores, com o nosso anjo da guarda, com Jesus, com Deus, com o ambiente superior do plano, com o plano espiritual superior mesmo. Quando a gente potencializa, a gente mobiliza essas energias renovadoras, nós somos tomados de uma elevação, de uma força que às vezes a gente desconhece. Vou dar um exemplo aqui que vai um pouco de encontro a um comportamento que aqui na Terra a gente tem e mostra um pouco isso. Quando a gente encontra pessoas que nos fazem bem, que nós confiamos, pessoas pela qual a gente tem um amor muito grande, seja um amigo, um familiar, seja lá quem for. Quando a gente encontra essa pessoa, não dá uma satisfação muito grande, nós não sentimos um prazer muito grande, nós não sabemos o que fazer por ela, nós queremos, às vezes, passar um longo tempo, porque a conversa vai ser boa e tudo que vier junto com a conversa também vai ser bom. Assim é com a espiritualidade superior. Eles estão sempre à nossa disposição e nutrem por nós um amor incondicional. Muitos desses espíritos que nos acompanham são espíritos que têm alguma afinidade conosco. E por esse motivo nos acompanham e nos amparam, nos protegem. Então, quando nós fazemos uma prece, nós aproximamos de nós essas energias renovadoras desses irmãos. E por que não pensar de Jesus e de Deus que tem um amor incondicional pela humanidade, pelo universo? Então, esse é o primeiro aspecto que eu queria colocar. O segundo aspecto, o aspecto da vibração positiva. Nós somos diariamente convidados, durante a nossa jornada aqui na Terra, nós somos convidados o tempo todo a passarmos por situações às vezes um pouco delicadas, seja no trabalho, seja no dia a dia, enfim, situações desafiadoras, que às vezes nos tiram um pouco da zona de conforto do lugar comum. E isso muitas vezes faz com que a gente utilize de recursos de autodefesa, de autoproteção, que nem sempre são os mais adequados. E isso muitas vezes traz para nós um sentimento de apreensão, de medo, de insegurança, que mobiliza forças que trazem, por conseguinte, angústia e, enfim, por aí vai. O que nós percebemos em nós, como nós nos sentimos quando essas energias circundam a gente? Não é um mal-estar, assim, por mais que seja momentâneo, não é um mal-estar. Nós às vezes não ficamos, nós nos fragilizamos, ficamos vulneráveis. Agora, em contrapartida, quando de repente tudo dá certo, a gente termina uma semana com o dever cumprido, resolveu diversos desses desafios que eu comentei,
e a gente se enche de um bem-estar, de uma satisfação, deixa um pouco esses problemas de lado e pensa um pouco nas coisas lúdicas. Às vezes a gente lembra até de agradecer ao alto, né? Obrigado pela semana, numa prece. Qual é a sensação que vem para nós? Vem uma sensação de alívio, de fortalecimento. Poxa, eu posso, eu sou, eu estou. Pois bem, esse era o segundo aspecto que eu queria trazer. E o terceiro aspecto. Tudo começa dentro do nosso lar. Nós acordamos de manhã no nosso lar. E tudo termina no nosso lar. Quando a gente passa por todos os desafios de um dia, a gente também se refugia no nosso lar, para a gente descansar, para a gente se refazer, para a gente se reabastecer para o dia seguinte. No nosso lar, muitas vezes a gente não sabe, mas o nosso lar é um lar estrutural, uma casa, um apartamento, enfim, seja lá o que for. Só que existe também um lar espiritual, juntamente com esse lar estrutural. Esse lar material está acompanhado de um lar espiritual. O lar material é aquele que a gente enxerga. Então mantê-lo organizado, mantê-lo asseado é o nosso objetivo, né? Aliás, a gente mora nele, então ele precisa estar adequado para que a gente resida nele. Em contrapartida, nós temos um lar espiritual. Esse lar espiritual, ele acumula todas as energias que nós trazemos para ele. Então, se eventualmente eu venho com pensamentos nefastos, pensamentos de ódio, de vingança, de mágoa, isso tudo vai se acumulando dentro do nosso lar espiritual. Em contrapartida, quando eu estou bem, quando eu me refaço, como eu falei, no final de uma semana, ou depois de ter cumprido alguma missão que realmente traz uma certa satisfação, em que eu consigo me ligar com a espiritualidade, seja antes de dormir, seja ao acordar, seja, enfim, qualquer processo, eu nutro um sentimento bom, um sentimento de energias elevadas, positivas, e eu, ao mesmo tempo, acumulo no meu lar energias renovadoras, fortalecedoras. Esse era o terceiro aspecto que eu ia trazer para a gente. E agora a gente entra na questão do Evangelho no lar. Gente, o Evangelho no lar é um dos poucos momentos onde a gente para, literalmente a gente para tudo que a gente está fazendo, limpa a nossa mente e se nutre, mune as nossas mentes, os nossos corações de um pensamento edificante. Da gratidão a toda a espiritualidade superior, a Jesus e a Deus, por tudo que acontece de bom com a gente, até com o que acontece de ruim. É o momento que a gente abre o nosso lar para a espiritualidade superior adentrar nela de forma consciente. E a gente troca com eles essas energias, permitindo que eles façam todo o asseio no nosso lar espiritual. É um momento onde, às vezes, obviamente, nem sempre a gente consegue encontrar os membros da família. Um tem que tá estudando, está trabalhando, tem atividade, às vezes, à noite para concluir. Só que o Evangelho no Lar, muitas vezes, quando a gente consegue reunir a família, é um dos poucos momentos em que a gente se reúne para justamente trabalhar esses pensamentos elevados de forma compartilhada. Uma outra questão muito importante. Tudo aquilo que a gente emana positivamente volta para nós de uma forma muito positiva. O Evangelho no Lar é um processo pelo qual a gente, de forma desinteressada, pensa nas pessoas que a gente ama e também pensa nas pessoas que passam por dificuldades e que a gente também não conhece. Quando a gente vibra, por exemplo, pelos acometidos pela Covid-19, quando a gente vibra por aqueles que são mais carentes, que não têm as mesmas oportunidades que nós, quando a gente vibra por aqueles que não têm o que comer, o que beber, onde morar, quando a gente vibra por aqueles que são líderes no nosso planeta e que de uma forma ou de outra são formadores de opinião e nos auxiliam na formação das nações, dos credos religiosos, das organizações políticas do nosso planeta, nós estamos de uma forma ou de outra pulverizando um sentimento fraterno de troca muito positiva. Nós não fazemos ideia da força que tem a emanação das nossas vibrações.
Muitas vezes, quando a gente pensa negativo sobre alguma coisa, sobre alguém, sobre qualquer situação, a nossa vibração chega antes. E a gente às vezes não sabe o estrago que a gente pode estar fazendo. Então o Evangelho no Lar é uma oportunidade da gente acender uma luz dentro do nosso lar. É uma oportunidade da gente fazer o asseio espiritual do nosso lar espiritual. É uma forma da gente criar um mecanismo de começar a exercitar esse pensamento livre de qualquer mágoa, de qualquer anseio somente materialista, pensando de uma forma mais essencial naquilo que é permanente para nós, que é essa sensação de bem-estar, que é essa sensação de felicidade, de fortalecimento íntimo, muitas vezes de autoconhecimento, que é quando a gente de repente se dá conta do que aconteceu no nosso dia e de alguma coisa que nós mesmos realizou de uma forma meio equivocada. Então, gente, eu queria convidá-los a iniciar o processo da seguinte forma. Poxa, eu não consigo fazer meu evangelho no lar. Não tem problema. Deixa um livrinho, deixa um evangelho, deixa um ajuda-te que só te ajudará. Deixa um orar e vigiar, um livro desses, com mensagens curtas, por exemplo, num local fácil, e todo dia dá uma lida nele. Veja se isso de repente traz algum conforto, traz alguma sensação de tranquilidade em meio a essas tribulações que a gente está vivendo no dia a dia. Se isso trouxer, eu garanto para vocês que o Evangelho no Lar vai trazer uma sensação de satisfação ainda maior, por conta do reconhecimento desses irmãos que vêm de tão longe, passam por ambientes extremamente hostis da espiritualidade superior para vir até o nosso lar, para nos amparar e nos auxiliar na nossa jornada. Tá bom? Fica aqui o convite. Eu queria convidá-los agora para a gente fazer as nossas vibrações. Então vamos munindo os nossos corações de muito amor e de muita luz e vamos oferecendo essas energias a todo o universo. Vamos vibrando por todos os planetas, em especial o nosso planeta Terra, vibrando pelos nossos irmãos que aqui passam por dificuldades, vibrando pelos enfermos, pelos desempregados, vibrando intensamente pelos que insistem no caminho do apego à matéria, aos vícios, à corrupção e ao crime. Nós vibramos com muito carinho por todos os lares, por todos os credos, vibramos pela nossa Aliança Espírita Evangélica, por todos os centros que compõem a nossa fraternidade. Nós vibramos pela Estrela de Luz, que nos ampara e nos recebe sempre com tanto carinho. Nós vibramos por todos os nomes que se encontram na caixinha de vibração virtual. Nós vibramos com muito carinho por todos os trabalhos realizados na casa, por todos os trabalhos espirituais realizados por todos os credos que têm um enfoque no fortalecimento dos nossos irmãos encarnados e desencarnados. Nós vibramos intensamente pelos mais necessitados, pelos mais carentes, pelas instituições assistenciais, pelas crianças e pelos idosos que vivem no abandono. Por fim, nós vibramos pelos nossos entes mais queridos, por aqueles com quem temos dificuldade, pelos nossos próprios lares, vibramos por nós mesmos e rendemos graças a Deus. E eu vos convido agora, amigos, a elevarmos o nosso pensamento ao alto, nos conectarmos com toda a espiritualidade superior, mais precisamente com as equipes espirituais responsáveis por todos os trabalhos, os tratamentos que serão direcionados a cada um de nós. Eu peço que nós façamos uma conexão com os nossos irmãos encarnados que nesse momento encontram-se no grupo mediúnico, reunidos, e abrindo os nossos corações, abrindo as nossas mentes, nos conectando com esses irmãos e com toda a espiritualidade maior, nós vamos agradecendo muito por todas essas energias que vão sendo direcionadas para cada um de nós. Vamos permitindo que essas energias penetrem
nossos espíritos, atendendo-nos naquilo que for mais conveniente e oportuno, trazendo-nos uma sensação de tranquilidade, de fortalecimento, para que possamos seguir adiante com confiança e mais fé. Vamos agradecendo intensamente a esses irmãos. E munidos desse sentimento de muita paz, de muito amor e de muita luz, nós vamos pedindo que essas energias renovadoras permaneçam conosco durante toda essa semana, até o nosso próximo encontro, na próxima terça-feira, onde rendemos graças a Deus. Que assim seja. Obrigado, Pai. Amigos, um grande prazer estar com vocês aqui no dia de hoje. Eu acho que infelizmente não os encontro mais este ano. Então desejo a todos um período de festas aí de muito amor, de muita paz, um sentimento realmente verdadeiro de fraternidade nos envolva, nos aproxime, e mesmo à distância, eventualmente por conta do momento que nós estamos passando, que ainda assim nós lembremos das pessoas que estão ao nosso redor, das pessoas que passam dificuldade, a fim de que se multiplique esse sentimento do querer bem, de solidariedade tão importante para nós que estamos aqui nesse planeta vivenciando a experiência que estamos vivenciando. Beijão para todos, tudo de bom, boa noite, bom descanso. Obrigado, gente. Valeu.